A Deus essa oportunidade, estamos aqui para ouvir e para aprender. O assunto, então, que foi escolhido é o bem e o mal sofrer. Refere-se ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que eu vou ler para vocês aqui, depois vamos discutir frase por frase, com calma, com paciência. Tá? Aí. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, se não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que a semente das provas bem suportadas pode conduzi-los ao reino dos céus. Descorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre a fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas a recompensa é preciso merecê-la, e por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado para o campo de batalha não fica contente porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, um militar que não desejeis um repouso em vosso corpo e enfraqueceria, mas a vossa alma entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que um combate sangrento. Porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros em lugar glorioso. Quando vos atinge por motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. Quando chegares a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei-nos com justa satisfação, eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pois se traduzir assim, bem-aventurados todos aqueles que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança em submissão à vontade de Deus, porque terão em centuplo a alegria que lhes falta sobre a terra. Depois do trabalho virá o repouso. Então, essa foi a leitura, né, literal aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, ela vai ser lida, cada frase que vai ser dita aqui, vocês vão ter que conhecer, meditar, sentir e viver essa frase. Não vai ser rápido assim, passando rápido. Essa coisa vai ser para assimilar a palavra do Mestre, para assimilar a palavra do Cristo, é calma, paciência, perseverança. Então, começando a primeira aqui. Bem-aventurados aflitos, pois dele é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus. Jesus se referiu, então, à bem-aventurança. O que ele falou? Para que em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Analisem bem, conheçam bem essa palavra de Jesus. Para que em mim tenhais paz,
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que isso se refere a nós? Ele passou por isso e nos deu condições que nós vamos passar por aflições, mas nós temos que passar com ânimo, com satisfação, com alegria. O que Jesus espera de nós sempre? Cabeça erguida, olhando para o alto, com fé, com esperança, com determinação. Sofrimento tem, todos sofremos, mas a diferença é que é confiar em Deus. Tudo é passageiro, tudo passa. Então, que seja assimilada essa passagem da aflição. Depois diz assim, pois todos os que estão na terra sofrem, sejam na riqueza e na miséria. Não interessa a classe social, rico ou pobre, indiferença, todos estão sofrendo. Os 8 bilhões de habitantes que estão no planeta Terra estão passando por sofrimento, quer queira ou não. A diferença é aceitar com resignação essa mudança, tá? Jesus queria dizer que todos sofrem de forma resignada, serão recompensados na vida futura. Então, essa palavra tem que ficar bem clara para nós. Sofrer com resignação. Aceitar. Tem certas coisas que a gente não pode mudar. Vamos ficar indignados, revoltados? Eu acho que não é por esse caminho. A palavra certa é resignação. Tá? Na realidade, poucos sabem sofrer. Ninguém sabe viver, ninguém sabe sofrer. Mas nós vamos para cá para isso. O planeta é o quê? É um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para o quê? Resgatar ou para aprender ou evoluir com os nossos erros e acertos. Né? Então, sofrer é uma questão de aprender a sofrer. Como é que se aprende? Um termo estranho, né? Eu vim aqui numa casa para aprender a sofrer. Nós temos que aprender a sofrer, porque o ser humano não sabe. Ele fica com raiva, fica com a ira, fica com, como é a palavra, indignação, mas não vê sobre o outro ângulo. O que Jesus espera de nós? Sempre uma atitude positiva diante da vida, com essa palavra que eu vou repetir várias vezes: resignação. Deus causa consolações aos que vivem desanimados, aos que não têm coragem de suportar as provações. Então, Deus não vai dar consolação para aqueles que vivem desanimados. Sofrer desanimado, não vamos receber aquela consolação de Deus. O sofrimento ele tem que ser aceito com humildade. É uma mudança estranha que eu estou dizendo, temos que aprender a conviver com o sofrimento. Tá? Porque não adianta pedir para Deus ou para Jesus, Senhor, me tire esse sofrimento. Não, Ele não vai tirar o sofrimento. Nós temos que ter outra estratégia. Senhor, me dê condições, me dê sabedoria, me dê inteligência para que eu possa sair dessa situação em que me encontro. Aí vai receber. Deus não tira sofrimento de ninguém, porque nós estamos aqui justamente porque por causas passadas que fizemos. Então, estamos aqui para passar por isso. Então, é através do quê? Da sabedoria, da inteligência que vamos resolver problemas. Tá? Uma ferramenta muito importante, a prece, é um apoio para a alma que sofre. A prece é uma arma do cristão, ele tem que recorrer a todos os minutos da prece. Há um momento de aflição, de sofrimento, o que eu vou fazer? Se lembrar, orar. Mas eu não sei orar, eu não consigo dizer uma oração grande, com palavras bonitas. O silêncio, o pensamento, um olhar para o alto, é uma prece. Observar a natureza, observar os pássaros, observar o ser humano que passa, um transeunte que passa, né? Ver como é que ele está, o rosto dele é uma prece.
mesmo que a gente não conheça, transmita uma energia positiva. Meu irmão, seja feliz por estar fazendo uma prece. São várias maneiras de fazer uma prece. Tá? Nosso Criador coloca fardos pesados em ombros fracos? Não. Ele nunca vai colocar uma dor tão forte porque nós podemos sucumbir, podemos se tornar em cinza. Não, ele vai colocar fardos de acordo com a nossa capacidade de suportar. Como vamos suportar todos esses fardos? Através da nossa fé, se resignando, estudando, trabalhando, melhorando, praticando o amor, a caridade. É assim que nós vamos fazer essa travessia aqui nesse planeta Terra, suportando os fardos que temos que passar. Tá? A recompensa é proporcional à nossa coragem. Não podemos nos acovardar diante do sofrimento. Temos que ter coragem. Quanto mais coragem, mais recompensa nós vamos ter, porque está diretamente proporcional. Se acovardar, não. Ele está falando aqui em coragem, coragem para enfrentar. Tá? É por isso que a vida está cheia de aflições. Por que a vida está cheia de aflições? Porque nós não somos perfeitos. A Terra é um planeta de provas e expiações. Todos nós aqui, 8 bilhões de habitantes. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Por isso que o planeta é cheio de aflições. Mas nós vamos entrar nessa faixa vibratória sempre de aflições? Não. Nós temos saída. Nós temos que sintonizar outra faixa vibratória, que é aquela que Cristo nos deixou, a prática do amor e da caridade. Tá? Devemos estar atentos quando estamos na zona de conforto, porque o repouso pode enfraquecer o corpo. A gente sempre gosta de ficar na zona de conforto. A zona de conforto é quando está tudo uma boa, né? Está tudo calmo, sereno, não tem sofrimento. Esse é o perigo. Nunca vamos nos acomodar ou querer ficar sempre na zona de conforto, porque quando a gente está na zona de conforto é que nem a gente está dentro de um tornado, está no centro do furacão. Quando a gente sai dali, vai para as aflições, começa a tribulação. E nós temos que estar preparados, então, para isso. Então, não procurem ficar sempre na zona de conforto, porque é perigoso. Que nós vemos aqui para quê? Para evoluir. E a gente só evolui enfrentando as dificuldades. Mas ninguém gosta de enfrentar dificuldade, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta. Mas temos que passar por isso, não adianta. É inerente ao homem para evoluir, ter o sofrimento, mas esse sofrimento nós temos que tirar vantagem desse sofrimento. Através do estudo, do trabalho, da prática do amor e da caridade, tudo que está aqui no Evangelho, desses 28 capítulos que está aqui, é uma maneira de superar as nossas dificuldades. Né? Então, o que é a leitura diária do Evangelho é necessária? É o alimento para o corpo. Né? Devemos estar satisfeitos quando estamos no campo de batalha, enfrentando lutas e nossas amarguras na vida. É o momento de ter confiança em Deus. A todo momento, a todo instante. Mas a nossa sociedade, ela parece que nos distorce, ela tira o foco da nossa vida. Nós viemos aqui para um propósito, mas as atrações aqui da nossa vida são tão tentadoras que afasta nós do Criador. Então a nossa luta constante, o nosso pensamento foge. Então a gente tem que estar sempre trazendo o pensamento para quê? Para o que está no Evangelho. Por isso que a leitura diária, pelo menos 20 minutos por dia, é necessário uma leitura do Evangelho ou das obras básicas. Não se esquecendo da oração.
quando acorda de manhã e quando vai deitar à noite. Isso é um marco fundamental para que a gente possa estar em companhia de espíritos superiores quando a gente estiver dormindo. Senão a gente vai acordar cansado, confuso, atrapalhado, seja lá de que maneira for. Tá? Aquele que conseguir controlar os seus impulsos na vida. Quais são os impulsos que nós temos na vida que nos atrapalha, que nos prejudica? A impaciência é uma delas. É o impulso da vida. Tá? Então, ter paciência, acho que poucos têm. Nós estamos aqui para adquirir paciência também. Tá? O desespero é uma maneira que nos atrapalha também. É um impulso da vida que nos atrapalha, o desespero. Quando estamos desesperados, a gente não raciocina direito. Tá? E as aflições vêm cada vez mais. Isso pode levar até a circunstâncias mais dramáticas, né? Que nem convém citar aqui, né? A raiva é outro impulso da vida, tá? A respeito da impaciência. Tá? A raiva, então, é uma coisa que nos prejudica também. Tá? Então, quem conseguir dominar a impaciência, o desespero e a raiva, poderá dizer, fui forte. Ser forte é vencer as nossas próprias dificuldades. É vencer as nossas fraquezas. É fácil? Não. É fácil falar? Falar é fácil. Agora, o que vai importar é na prática, o dia a dia, se a gente vai ter coragem mesmo de enfrentar as dificuldades. Tá? É no momento de tribulação que provamos a nossa fé, a nossa firmeza sob a submissão da vontade de Deus. É na tribulação que a nossa fé é reconhecida. Na nossa firmeza, na submissão de Deus. E quando nós não estamos em tribulação, a gente esquece até que tem fé. A gente só consegue se fortalecer na tribulação através da fé. Tá? Nesse momento podemos avaliar que o caminho seguido por Cristo é o código de conduta. Então, quando vem o sofrimento, pode deixa assim que eu falo normal mesmo. Né? Quando vem o sofrimento, tá? O que devemos, aonde é que nós vamos recorrer? Qual é o socorro que nós vamos recorrer? Aqui tem 28 capítulos do Evangelho que nos ensina, que nos mostra como sair das aflições. 28 capítulos que nós temos uma vida toda, temos uma encarnação toda para ler, assimilar. Aqui está a solução da humanidade. Esse código de conduta que é o Evangelho, né, que é a palavra de Cristo, que é a moral. Tá? Aqui está a solução. Quer queira, quer não. Então, como diz aquela frase, se não é pelo amor, vai vir pela dor. Tá? Outra coisa aqui, o homem que faz bom uso do seu pensamento é responsável pela preservação da vida. Pensamento, nós temos que fazer bom uso do nosso pensamento. Para quê? Para que possamos preservar a nossa vida. Que o pensamento constrói ou o pensamento destrói. Depende da vibração do pensamento. Inclusive tem uma frase que diz assim, nós somos a consequência daquilo que pensamos. Tá? Então, tudo que nós estivermos pensando é o que nós estamos vivendo. Nessa hora, todos nós estamos aqui. O que nós estamos pensando? Voltado para esse assunto aqui, né? Das aflições. Tá? Então, outra coisa que tem uma frase que diz, que é no primeiro livro do André Luiz,
O pensamento é tudo, a forma nada vale. Tá? Então, a gente tem que sempre se concentrar no pensamento. O pensamento é tudo, a forma nada vale. O que é a forma? Os objetos que nos cercam, as pessoas, tudo que nos cerca é a forma. Agora, o que realmente importa é a vibração do nosso pensamento. Baixamos a vibração do pensamento, as aflições começam, o sofrimento começa, pois estamos numa faixa vibratória baixa. Como é que nós vamos sair dessa confusão? Elevar o pensamento. De que maneira assim elevar tão rápido? Um Pai Nosso, fazer uma prece na hora. É uma forma de sintonizar, né, uma vibração mais elevada, para que a gente possa estar em sintonia com os espíritos elevados. Tá? Diz outra coisa aqui, a verdadeira cura do bem e do mal, sofrer, acontece quando combatemos as causas e não os efeitos. Vou dar um exemplo, os vícios. Como é que conseguimos vencer os nossos vícios? Combater as causas ou os efeitos? Nós temos que ir diretamente nas causas. Se concentrar nas causas, ali que está o problema. Tá? Então, as pessoas que conseguem superar um vício, elas se detêm nas causas. Todo o seu esforço está concentrado nas causas. Os efeitos, ela já sabe, que é o sofrimento que ela está tendo. Então, o importante é a concentração. Sempre nós temos que procurar as causas, combater as causas de tudo que nos acontece para poder superar os efeitos que nós estamos sofrendo. Tá? O homem que faz bom uso do seu pensamento é responsável pela preservação da sua vida. Aqui tem outro interessante aqui. Quer ver um exemplo? Existe uma polêmica muito grande sobre o meio ambiente. Tá? Há, sim, aos debates do pessoal que entende da ecologia, há um debate muito frenético da teoria sobre o meio ambiente. Tá? Mas quando se coloca na prática, é um verdadeiro desastre ecológico, porque falta a coerência de atitudes. Inclusive, esse assunto aqui me chamou a atenção, que foi no jornal de hoje. Olha aqui a questão da ecologia. É o jornal de hoje aqui, ó. No mundo fizeram um levantamento ecológico, no mundo tem 100.000 rios. Desses 1.000 rios totalmente poluídos, 10 rios estão aqui no estado de Santa Catarina. Eu me choquei com essa situação aqui, ó. Então nós temos 1% de todos os rios poluídos está aqui. Então o que está acontecendo? O pessoal que entende do meio ambiente debate freneticamente a parte teórica. Agora, quando chega na prática, é um total desastre ecológico, porque não existe coerência. Não colocam aquilo que foi debatido, que foi discutido. Por quê? Por que a falta de coerência? É tão difícil assim saber o que é certo e o que é errado, criar uma coerência? A solução existe. Agora, o homem é que complica devido às suas próprias imperfeições. Devido às suas próprias imperfeições, sofre os males da aflição. Existe, então, o bem e o mal sofrer. O homem que procura o equilíbrio, ele vai conseguir driblar, digamos assim, a palavra, o sofrimento. Tá? Porque ele vai, através do pensamento, da vibração do pensamento, ele vai se elevar. Quanto mais ele se eleva em pensamento, ele vai contornando as aflições. Ele vai diminuindo as aflições da vida através da prece, da oração. Tá? Alô? Alô? Tá tudo bem, deixa assim. Então, olha aqui, qual é as atitudes a serem exercitadas para combater a aflição?
Mais alto? Tá bom. A educação dos sentimentos é uma forma de combater o bem e o mal, sofrer disciplinado nossos hábitos, dando mais segurança para atingir as nossas metas. Então, nós temos que ser disciplinados até no sofrimento. Estão entendendo? Tá? E para que nós possamos atingir as nossas metas. Mas que metas são essas que nós temos que atingir? Eu relacionei algumas aqui. O perdão é uma meta. Saber perdoar ou ser perdoado é uma meta que vamos atingir. A caridade. Praticar a caridade é uma meta que nós temos que atingir, exercitando. Tudo isso aqui é prático, não é teórico, tá? Perdão na teoria é uma coisa, agora na prática requer muita humildade, muita transformação, a tal chamada reforma íntima que a gente fala tanto aí, né? Praticar a caridade. Mas eu não tenho recurso. Mas não precisa. Basta um sorriso, uma palavra, uma prece que já está fazendo a caridade, tá? A bondade, ser bondoso. É uma coisa que parece tão simples, muitas vezes não existe bondade. Não existe muitas vezes, né? A humildade, são metas que nós temos que ter para vencer as nossas aflições. E por último, então, o tão chamado amor. Aquele amor de Deus, né? De Jesus. Então, quais são as nossas metas? O perdão, a caridade, a bondade, a humildade e o amor. Temos metas a atingir. São coisas que têm que sair da teoria, sair dos livros, né? Sair do Evangelho e colocar em prática. Isso é vivência. Isso é o quê? Conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho. Quando a gente coloca em prática tudo que está escrito aqui, nesses 28 capítulos, nós estamos vivenciando e colocando em prática. A gente pode ficar lendo isso aqui 30 anos, a mesma coisa, decorar esse livro aqui, tá? Mas se não se colocar em prática, nada acontece. Tudo em questão de espiritualidade, de conhecer a lei de Deus, de conhecer a mensagem de Cristo, é uma palavra-chave, colocar em prática. Tá? Vocês podem sair daqui agora, com tudo que eu disse, ficar pensando, o que aquele cara falou lá? Está na hora de eu começar a me questionar a respeito. O que está certo e está errado? Coloque em prática. Estou dando as dicas. Perdão. Praticar a caridade. Praticar a bondade. Ser humilde, a humildade e praticar o amor. Olha, só essas 5 aqui já leva tempo para nós colocar em prática isso aí. Já a mudança. Tá? Nós temos que ter certeza o seguinte, que toda essa alegria que é proporcionada aqui no planeta Terra, no mundo espiritual é 100 vezes, 1000 vezes maior do que a gente supõe. Então não devemos nos prender muito a essas frivolidades daqui, porque lá em cima, digamos assim, na vibração superior, a alegria é 100 vezes ou 1000 vezes maior que aqui. Não podemos, nós estamos aqui de passagem, tá? Então, que solução nós vamos ter, então? O que eu posso dizer para vocês, assim, nesses 30 minutos aqui de passagem? Estudem, orem, trabalhem, se modifiquem para melhor. Eu vou repetir. Estudem. Estudar. Temos que estudar, não é só ler. Estudar é a diferença de ler. Tá? Orem, orar. Trabalhem e se modifiquem para melhor. Vão eliminando os nossos defeitos através do esforço pessoal. Agora tem um detalhe aqui importante que eu peguei desse livro aqui, ó, Plenitude, acho que é um dos últimos da Joana de Ângeles, que diz assim, ó, o homem
tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, que é a nossa civilização oriental. Mas o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso com ele, o Cristo crucificado. Então, essa passagem aqui divide o homem oriental do homem ocidental. Nós somos 8 bilhões de habitantes, tá? Vamos fazer uma analogia aqui. Então, os 4 bilhões lá do Oriente, tá? Ele quer se livrar do sofrimento expulsando. Aí vocês vão dar a interpretação que quiserem. Expulsar o sofrimento. Não tem como expulsar o sofrimento. Não existe isso. Tem que suportar. O ocidental, que somos nós aqui do Ocidente, né, procura suprir através de remédio. Olha, o que se toma de remédio nesse Ocidente? Né? A cada esquina tem uma farmácia. Para quê? Para dormir, para superar o emocional, o psicológico, seja lá o que for. Remédio, 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 remédio. Não é a solução. Qual é a solução, então? Está escrito aqui, ó. O único meio de superá-lo é suportando. Suportar os sofrimentos. É pesado, né? Ouvir isso, né? Não, ninguém aceita, né? Por suportar o sofrimento. Porque foi que o Cristo deu exemplo, suportando todo o sofrimento na cruz. Para nós aqui, encarar a vida de braços abertos, olhando para o céu, elevando o pensamento a Deus. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me dê força, me dê coragem, me dê paciência. Sozinho não posso, mas com a tua ajuda tudo é possível. É uma expressão de força da fé, né? Que ela tem que ser contagiante, ela tem que transformar a vida da gente. Se ainda não há transformação, é porque a nossa fé ainda é muito fraca. Tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? E que Deus nos abençoe a todos nós.